Vamos lá então, vamos para o próximo. Mapa mental, CNU, despesa pública. Com relação à despesa pública. A despesa pública é um conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o financiamento ou manutenção de serviços públicos. Entende-se como despesa realizada ou executada o total das despesas empenhadas no exercício. A despesa ela pode ser orçamentária ou extra-orçamentária. A despesa orçamentária são despesas fixadas na lei orçamentária ou nos créditos adicionais e obedecem aos estágios da despesa e dependem de autorização legislativa. A despesa extra-orçamentária é aquela que não consta na LOA e não depende de autorização legislativa, compreendendo determinada saída de numerário. Refere-se aos recursos transitórios, ao recolhimento de consignações ou retenções, às saídas compensatórias no ativo ou passivo financeiro, o resgate ou pagamento de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, as devoluções dos valores de terceiros, como calções ou depósitos, e o pagamento referente aos restos a pagar, ao salário família, ao auxílio natalidade e o salário maternidade. A despesa orçamentária quanto ao impacto ou sua afetação. Ela pode ser efetiva ou não efetiva. A despesa orçamentária efetiva. Ela não constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente, e é aquela que, no momento de sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade e não gera uma contrapartida. Ela reduz a situação líquida patrimonial, constitui fato contábil diminutivo, é uma despesa corrente, exceção, despesas com materiais de estoque ou adiantamento, que representam fatos permutativos, como a despesa corrente não efetiva. A despesa não efetiva. Ela constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente, não alterando a situação patrimonial líquida. É aquela que, no momento de sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Ou seja, ela não reduz a situação líquida patrimonial, constitui fato contábil permutativo, é uma despesa de capital, exceção a transferência de capital e a despesa de capital efetiva. Pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As receitas nele legalmente arrecadadas referem ao regime de caixa e envolvem a entrada e saída de dinheiro, é o fluxo financeiro. As despesas nele legalmente empenhadas referem-se ao regime de competência e envolvem o fato gerador da geração de riqueza ou de seu consumo, é a despesa e a assunção de compromisso. A anulação ou cancelamento da despesa no mesmo exercício do empenho reverte a dotação. No exercício seguinte, será considerada a receita no ano que se efetivar a anulação. Serão desvinculados de órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2024 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral da Previdência Social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas já instituídas, ou que vierem a ser criadas até a referida data. Exceção, a arrecadação da contribuição social do salário e educação, que não poderá ser objeto de desvinculação de receitas da União, é um recurso vinculado. O registro da obrigação patrimonial independe da execução orçamentária, e o único fator imprescindível para o registro é a ocorrência do fato gerador. Etapa da despesa é o PELP, é o planejamento, o empenho, a liquidação e o pagamento. A fase de planejamento é o FDPL, a fixação da despesa, a descentralização orçamentária e financeira, a programação orçamentária e financeira e o processo de licitação e contratação. A fixação da despesa indica a dotação orçamentária autorizada para cada unidade orçamentária e refere-se aos limites de gastos incluídos na LOA com base nas receitas previstas. É concluído com a autorização do Poder Legislativo por meio da Lei Orçamentária Anual. Exceção às eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. A descentralização orçamentária ou financeira. A execução orçamentária refere-se aos créditos e pode ser por meio de dotação, destaque e provisão. A dotação são valores monetários autorizados consignados na LOA para atender uma programação orçamentária, e seu objetivo é viabilizar a realização de ações previstas. O destaque é a descentralização externa de crédito, é uma movimentação horizontal. E a provisão é a descentralização interna de crédito, é uma movimentação vertical. A execução financeira, que refere-se aos recursos, e pode ser a cota, o repasse e o subrepasse. A cota é o montante de recursos colocados à disposição dos órgãos setoriais de programação financeira. O repasse é a movimentação externa de recursos, é horizontal. O subrepasse é a movimentação interna de recursos, é vertical.
A programação orçamentária e financeira consiste na compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos recebimentos, visando um ajuste da despesa fixada às novas projeções de resultados e da arrecadação. Se houver frustração da receita estimada no orçamento, deverá ser estabelecida a limitação de empenho e movimentação financeira, com o objetivo de atingir os resultados previstos na LDO e impedir a assunção de compromissos sem respaldo financeiro. O processo de licitação e contratação compreende um conjunto de procedimentos administrativos que objetivam adquirir materiais, contratar obras e serviços, alienar ou ceder bens a terceiros, bem como fazer concessões de serviços públicos com as melhores condições para o Estado, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e de outros que lhes são correlatados. A etapa de execução da despesa pública é o empenho, liquidação e pagamento. O empenho é o ato emanado pela autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condições. Etapa que se reconhece que a despesa é ou não orçamentária. Ela gera obrigação recíproca, é sempre obrigatória e é uma garantia dada ao fornecedor ou credor. É um ato orçamentário e compromete a despesa que não poderá exceder os limites dos créditos concedidos. E consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico e verifica ou estabelece o montante dos créditos a serem comprometidos. É vedada a realização da despesa sem prévio empenho. Exceção, em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor. Admite-se-á que o ato de empenho seja contemporâneo à realização da despesa. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome e especificação do credor, a importância da despesa, bem como a dedução dessa do saldo da dotação própria e demais dados para o controle da execução orçamentária. A nota de empenho é um documento que permite o registro do comprometimento da despesa no CIAF e é necessário para os casos em que se faça o reforço ou anulação desse compromisso. É dispensada em casos especiais e pode representar um contrato. Característica do empenho: ele pode ser insuficiente, excedente e incorreto. O empenho insuficiente é quando o valor empenhado for insuficiente para atender a despesa a ser realizada. É reforçado. O empenho excedente, caso o valor da despesa exceda o montante da despesa realizada, ao cancelamento ou anulação parcial. O empenho incorreto é quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou no caso de ter sido emitido incorretamente, ao cancelamento ou anulação total. Classificação do empenho. Ele pode ser ordinário, estimativo e global. O empenho ordinário é o empenho de valor fixo, previamente determinado. O pagamento ocorre de uma só vez. O empenho estimativo é o empenho que não se pode determinar previamente, como fornecimento de água e energia e a aquisição de combustíveis ou lubrificantes. O empenho global é o empenho para as despesas contratuais ou outros de valor determinado, sujeitas a parcelamento e refere-se a compromissos decorrentes de aluguéis e pensões. O pré-empenho é utilizado para proteger uma dotação orçamentária até que seja concluído o procedimento licitatório. O empenho em liquidação, fase de análise, busca o registro contábil no patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador. Evita a dupla contagem para fins de apuração do passivo financeiro. Conforme o decreto, as despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual serão empenhadas em cada exercício financeiro, pela parte nele a ser executada. É vedado aos municípios, calamidade não se aplica, empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da empresa prevista no orçamento vigente e no mesmo período assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do prefeito. A etapa de liquidação. Ela assegura o direito líquido e certo de recebimento dos recursos pelo credor. Refere-se à garantia de pagamento. É o estágio que mais se aproxima da informação que alimenta o sistema na relação entre despesa e custo. Verifique-se o direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do crédito e visa apurar a origem e o objeto que se deve pagar e a importância exata a pagar, e a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. A base para os fornecimentos feitos e serviços prestados. Nós temos o contrato, o ajuste e o acordo, a nota de empenho e os comprovantes da entrega de material ou de prestação efetiva do serviço. O pagamento é o despacho exarado por autoridade competente determinando que a despesa liquidada seja paga. Só pode ser efetuada após a regular liquidação da despesa e consiste na satisfação do direito do credor. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria, regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados e, em casos excepcionais, por meio de adiantamento. O pagamento é a entrega do numerário ao credor, por meio de cheque nominativo, ordem de pagamento,
ou crédito em conta.